E hoje estamos frente a frente com a prefeita Rilza Valentim, prefeita de São Francisco do Conde, e que nos dá o prazer de aceitar o nosso convite por estar aqui. Então, os 13 combinou. E a prefeita também é 13. Boa tarde, prefeita, e obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, Carlos. Boa tarde à equipe da Baiana. Boa tarde, em especial à população de São Francisco do Conde e, com certeza, a todos os ouvintes dessa rádio, que se caracteriza como uma das maiores audiências nessa região. Ok. Prefeito, aguenta um minutinho, porque eu tô com um probleminha na Câmara de Candeias. Eu vou falar com o Davidson Salomão, que está lá na Câmara. Boa tarde, Davidson. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde aos ouvintes do programa Baiana Livre. Estamos ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Candeias, onde acabou a reunião aqui entre os vereadores, CDL e também todos os comerciantes aqui da cidade de Candeias, sobre a discussão do novo Código Tributário aqui na cidade de Candeias. Estou aqui com o vereador Gil Soares. O que ficou acordado, o que ficou e o que foi discutido nessa reunião, vereador? Boa tarde, ouvintes da Baiana. Ontem à noite, tivemos uma reunião com o CDL, atendendo um convite da propriedade para discutir o Código Tributário. Vale a pena salientar que o prefeito Félix Francisco, quando mandou elaborar o projeto, elaborar o Código Tributário, deixou muito bem claro que não queria majoração de impostos, não queria aumento de impostos, e sim a adequação à legislação vigente, tanto a nível federal e estadual, para que o Código Tributário do nosso município tivesse em conformidade com as leis de fiscalização e tributária do nosso país. Então, ontem, obedecendo um pleito do CDL, que representa as entidades comerciais também, nas lojas, fez um pedido para que a gente colocasse a projeção a partir do dia 27. Foi no dia 26, eles irão apresentar algumas sugestões para que seja modificado e, se essas modificações não ferirem a legalidade do Código Tributário, pode ter certeza que o intuito dessa Câmara Parlamentar, dos 17 vereadores e principalmente do Executivo, não é majorar ninguém em seu imposto, nem dificultar a vida do comércio, tampouco dos municípios de Candeias. Então, a Câmara decidiu que no dia 27 iremos apreciar essa matéria. Agora, chegamos no entendimento que essa matéria deverá ser apreciada ainda esse ano, por conta da obediência e observância do princípio da unidade. Obrigado, vereador. Eu estou aqui rapidinho, Carlos Alberto, com um comerciante aqui da cidade, o senhor Eduardo, e o senhor colocou alguns pontos de discordância do senhor, não como comerciante, não representando também o CDL, mas como cidadão. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Baiana. O meu questionamento é que um projeto com uma complexidade dessa, com muitos artigos, muita folha para ser questionada e verificada, eu acho que o tempo não é um tempo hábil para que as partes possam se pronunciar, né? E a gente tem essa dificuldade, que o prazo que nos deram para a gente tem algumas coisas que tinha a ver que é inconstitucional, e isso a gente queria ter um tempo maior para a gente fazer essa discussão. Eu não concordo com o vereador, com o depoimento dele aqui, porque o tempo não é hábil para isso, né? E eu queria só falar que eu nasci nessa cidade e sou comerciante há muitos anos, né? E eu estou preocupado com o futuro da cidade, com essas leis, com essas reformas que vão ter aí. Eu acho que vai ter algumas coisas que pode comprometer, não é só o comércio. Eu não estou aqui representando o CDL, não estou representando o comércio, eu estou representando o meu povo, porque eu nasci aqui, estou aqui. E eu queria que tivesse tempo para isso, a gente ter uma discussão maior. Muito obrigado. Então tá aí, Carlos Alberto, obrigado, Eduardo, obrigado, vereador Gil Soares. A sessão vai comentar agora. Uma das propostas que será discutida na sessão de hoje também é o novo Código do Meio Ambiente. E ficou acordado que no próximo dia 20, que o CDL vai fazer uma outra proposta para o Executivo e que no dia 27, assim acordado e aprovado pelo Executivo, vai ter uma sessão no dia 27 para votar esse novo projeto. Baiana Filme, há 7 anos dando vida e voz ao povo. Baiana Livre. Entrevista. Obrigado, Davidson. São 13 horas e 8 minutos. Estamos aqui na Rede Baiana de Comunicação, 89.3, com a prefeita Rilza Valentim, prefeita de São Francisco do Conde. Prefeita, é o seu segundo mandato. Como é que a senhora avalia
o primeiro ano do seu segundo mandato, 2013? Primeiro, Carlos, as pessoas têm um conceito de achar que o segundo mandato ele é mais simples do que o primeiro, e na prática não é. Né? O segundo mandato ele termina sendo mais complexo, até em função do formato que a gente fez a primeira gestão, que foi de transformar as pessoas em verdadeiros cidadãos, em pessoas que recebiam salário, mas que em contrapartida tinham que de fato prestar seu serviço. A gente está cobrando a qualidade de tudo que as pessoas estavam fazendo, e isso fez com que a população de São Francisco do Conde também percebesse que, como cidadão, eles tinham um papel de cobrar, de exigir qualidade, porque na verdade ninguém faz favor para São Francisco do Conde. A gente compra um serviço e paga o preço justo. Então, o serviço tem que ser prestado com qualidade, e o cidadão passou a perceber isso de fato. E já que ele passou a perceber isso de fato, ele passou a ser também um cidadão mais crítico, um cidadão que conseguia enxergar mais, que conseguia cobrar mais. E aí a gente diria que o segundo mandato ele passa a ser, ou passa a ter a gestão como retrovisor. Então, quando se olha para trás, se olha vendo quem? A gente mesmo. Então a gente tem que estar o tempo todo tentando se superar. Mas claro que no segundo mandato, por maior que seja a cobrança, a gente sempre aprendeu alguma coisa no primeiro. E graças a isso, a gente resolveu fazer um segundo mandato de uma forma mais organizada, de uma forma mais planejada, que eu tenho dito o tempo todo, numa gestão, é importantíssimo se ter, eu não diria nem numa gestão, na vida. Hoje eu estava assistindo um programa de telecurso antigo, e ele dizia isso, até na hora de você construir uma casa, você tem que planejar tudo, que terreno é ali, que passa um rio, por onde o sol nasce, aonde o sol se põe, para que você possa ter uma casa melhor localizada, melhor pensada. E foi isso que a gente fez em 2013. Concluímos boa parte das obras que nós havíamos começado ainda no final da segunda gestão e não estava concluída, e passamos também a ter o cuidado de fazer novas obras, pavimentar novas ruas. Você lembra bem que aqui era uma confusão se falando daquele conjunto São Jorge, que tinha uma senhora de nome Ana, que todo dia ligava para aqui, e ela na verdade tem uma chácara lá no conjunto e mora aqui em Candeias. Se você for hoje no condomínio São Jorge, você vai encontrar aquelas ruas todas pavimentadas, vai encontrar hoje quadra poliesportiva, parque infantil, academia ao ar livre, e se você for em várias outras localidades também. Então esse ano de 2013, para mim, ele teve um papel fundamental nesse meu segundo mandato, planejar. Prefeita, veja bem, então a demanda que ocorreu, a senhora atribui, de algumas reclamações no primeiro ano de mandato, tenha sido porque as pessoas começaram a ter mais, se esclareceram mais, e como o primeiro ano do segundo mandato era um ano de planejamento, as pessoas às vezes se sentiram incomodadas e começaram a reclamar de algumas coisas que queriam que acontecesse logo. É isso que eu entendi, prefeita? Também, né? Eu diria o seguinte, hoje a gente tem um cidadão mais crítico em São Francisco do Conde. Então, hoje, coisas que não aconteciam, hoje a gente vê a comunidade se juntar para cobrar melhor pavimentação, para falar, eu acho maravilhoso andar na rua. Interessante, a senhora está falando uma coisa interessante pra gente. É interessante a senhora estar falando uma coisa aqui agora, que me chamou a atenção. O povo de São Francisco, às vezes, eles criticam uma rua que foi começada e porque acho que teve algum probleminha lá, problemas administrativos, que eles sabem que isso acontece, é normal acontecer na administração, e a senhora teve que suspender a empresa, deve ter contratado outro para terminar, mas aí o povo já fica ansioso porque que não concluiu ainda. Isso é uma das críticas que as pessoas às vezes fazem e que a gente tem que, como administradores, teremos que absorver. Isso acontece. Agora, só queria fazer uma ressalva, Carlos. A gente geralmente não começa uma rua e não termina. Eu desafio quem faz a reclamação, porque a gente não termina, a gente termina. Agora eu diria a você o seguinte, quando a gente começa a fazer uma rua, a comunidade da rua do lado também quer, e é direito deles, eles estão dentro da razão deles. Eu não acho que a gente tem que criticar, mas só que a gente, como eu acabei de lhe dizer, a gente trabalha de forma planejada. O dinheiro do município, ele não entra todo no início do ano, ele entra de forma gradativa a cada mês. Então, dentro do planejamento, você me perguntar, rua tal vai fazer amanhã? Eu digo, não, Carlos, rua tal eu só vou fazer em 2015. Tal outra rua eu só vou fazer no meado de 2016. Hoje eu tenho um privilégio de ter isso na mão. Ok. Então, com esse senso crítico do nosso povo
de São Francisco, nesse ano 2013, ocorreram algumas manifestações, né? Eu acho que foi na Baixa Fria, me parece no Caíbe. Aí eu faço a pergunta à prefeita Rilza Valentim, prefeita de São Francisco do Conde, prefeita do PT, que está no seu segundo mandato. Qual foi o encaminhamento, prefeita, que a senhora deu sobre essas manifestações? Isso ocorreram há uns 4 meses atrás. O que é que a prefeitura, se as reivindicações eram da prefeitura, às vezes não eram, às vezes era do Estado, às vezes eram da Petrobras, eu tenho conhecimento mais ou menos disso, algumas reclamações referentes à Petrobras. Mas a prefeita Rilza Valentim, prefeita de São Francisco, o que é que ela encaminhou, o que é que ela pode atender essa comunidade? Olha só, Carlos, a primeira coisa que eu gostaria, e eu acho fundamental esse tipo de pergunta, até porque a gente está encerrando um ano, e um ano que foi um ano um pouquinho conturbado no país todo com as manifestações, né? Que as manifestações, elas são legítimas. Você começou dizendo, Rilza Valentim, prefeita do PT, Partido dos Trabalhadores, que para mim é o maior exemplo em termos de partido quando se fala em democracia nesse país. Né? O Partido dos Trabalhadores, ele tem o cuidado de fazer as coisas dentro de um processo democrático. E o próprio processo democrático rege que existe um diálogo, que tudo tem que passar primeiro por um diálogo. Então, a primeira coisa que a gente tomou como atitude foi das manifestações tirar uma comissão, para que a gente mostrasse a eles que o poder público está ali para se juntar com eles, para tentar resolver o problema, porque o problema deles é o problema da gestão, é um problema nosso também. Então, criamos as comissões, ouvimos quais foram as suas reivindicações, as reivindicações que eram pertinentes à prefeitura, as que davam para tomar as providências imediatas foram tomadas, as que não foi mostrado o planejamento estratégico, mostrando a eles, olha, eu não posso pavimentar a sua rua agora se não fizer primeiro o saneamento básico, que fica debaixo da terra, porque é jogar seu dinheiro fora se eu pavimento a rua e vou fazer saneamento depois, porque eu vou ter que quebrar a rua. Então a gente mostrou a eles que com o diálogo tudo é possível de ser feito. E eu vou aproveitar esse momento para dar esse recado às pessoas. O diálogo é o caminho que deve ser primeiramente esgotado. Depois desse, a gente vai para as manifestações. Eu me lembro que na Baixa Fria, né, até vou chamar a atenção disso, algumas pessoas e outros políticos infiltrados com a intenção de tentar desestabilizar. A gente, quando chamou a comissão, a própria comissão informou isso pra gente, né? Que eles não iam permitir mais que esses políticos se infiltrassem para querer atrapalhar. E a gente mostrou a eles que o caminho era o diálogo, né? Eles queriam empregos na refinaria, na parada. Esse era o motivo maior da manifestação na Baixa Fria. Bom, emprego na empresa, na refinaria, o que a gente podia fazer para resolver isso? Era convidar, na verdade, os empresários que estavam prestando serviço na refinaria e solicitar para eles, ou deles, né, que eles absorvessem a mão de obra local e, se necessário fosse, até o transporte para isso, a prefeitura se disponibilizaria a fornecer. Né? Então, esse foi o caminho, e é esse o caminho que a gente tem usado o tempo todo dentro de São Francisco do Conde. É o caminho do diálogo, é o caminho de deixar transparente e mostrar à população, olha, sua rua está aqui no meu planejamento para fazer. Agora, a sua rua, eu só vou fazer em julho do ano que vem. Prefeita, os distritos que mais se queixam, geralmente são os distritos. O que é que a prefeita fez pelos distritos em 2013? Não vamos falar de 2014 ainda não, por favor. Deixa 2014 para depois. O que é que nós fizemos até agora? Bom, em 2013 eu vou começar ali, deixa eu ver por onde começo, meu Deus do céu. Vou começar pela Roseira. Ok? Em 2013 a gente entregou quase 4 quilômetros ligando São Bento à Roseira, que era uma das promessas que desde que eu nasci em São Francisco do Conde eu vejo político prometer que vai fazer em todas as campanhas. Só que todos prometeram, mas a gente fez. Lá na Roseira a gente fez ainda ali um parque infantil, colocamos uma academia ao ar livre, fizemos uma praça e recuperamos a escola. Isso em 2013. Saindo da Roseira, a gente está agora fazendo o pontilhão ali na Mutamba. Saindo dali, vou para os distritos, não é isso? Okay. A gente está fazendo, concluída já, a Rua da Cajá
em Campinas. Falando de distritos, prefeita, desculpa. Mas é porque as reclamações que a gente recebe mais são dos distritos. Porque parece que o centro nós não recebemos poucas reclamações, é muito pouco. É mais aos distritos. É isso. Tá? E, na verdade, deixa eu lhe dizer uma coisa, Carlos, os distritos não estão errados, não. Porque nós dedicamos na nossa primeira gestão, a gente concentrou muitas ações na sede, até porque a gente considera que a sede de um município, ela termina funcionando também como seu cartão postal. Espelho, né? E a gente precisava resgatar a autoestima da população de São Francisco do Conde. Missão cumprida. Segundo mandato, a gente começa os nossos trabalhos dos distritos para a sede, né? Então a gente começou agora a concluir as ruas do Engenho de Baixo, a gente começou também as ruas da Ilha das Fontes e da Ilha do Pati, a gente está com quase concluída a Praça da Juventude de Santo Estevão, que até eu recebi outro dia umas mensagens, prefeita, vai inaugurar quando? A praça já está se acabando e a senhora ainda não inaugurou. E aí eu expliquei, olha, a praça, quando a construtora fez o trabalho, ela botou uns madeiretes, exatamente onde passa a rede de esgoto, colocou as terras, e esse madeirite, eu acho que na certa quebrou, tapou a passagem da rede de esgoto, e o esgoto estava retornando para algumas casas. Eu não vou entregar uma praça prejudicando a população. Então foi o que a gente fez, está quebrando ali tudo. Vamos resolver todo o problema daquele esgotamento, já estamos fazendo isso, e aí depois dali tudo pronto eu dou de novo uma arrumada na praça e faço a inauguração. Fizemos também a rua que liga Vencimento ao Madruga, que são em torno também de 4 quilômetros, e você que conhece um pouquinho de São Francisco do Conde, sabe que isso é histórico, essa ligação Vencimento Madruga. No Macaco, a gente pegou a rua da Baía da Cajá, que também tem ali no Macaco, a gente pavimentou aquela rua toda com todas as suas transversais, colocamos gradil nas subidas das casas que ficam em encostas. Você pediu para eu falar, então não olhe pro relógio não, porque se eu deixar aqui, acaba o dia e eu tô falando do distrito. Calma, vamos continuar aqui. A prefeita Rildo não é fácil. Ela fala, ô prefeita, socorro. Acho que a senhora pulou e falou macaco. Já que é do macaco, eu tô saindo da cidade, Carlos. Eu tô seguindo a lógica. Depois do socorro, eu tenho que passar pelo monte. Tenho que passar. Então só vou me perder, você entendeu? Então vamos lá, eu vou voltar aqui e fazer outra pergunta para interferir um pouquinho agora. Só toma uma água que eu vou agora fazer uma pergunta para a senhora aqui. Fazer uma colocação. Até eu tenho algumas coisas me deixam, prefeita, assim, muito satisfeito com governantes que têm, não é porque está na sua presença é o meu, que tem coragem desse enfrentamento. Quando alguém tem o que fazer, o que mostrar para a população, ele se mostra. Então eu queria lhe elogiar pelo trabalho que a senhora fez em termos de mídia, quando a senhora coloca um programa na rádio, Bom Dia Prefeito, toda sexta-feira, a senhora falando do que está sendo feito pela sua comunidade. Às vezes as pessoas logo no início não entendem, eles pensam logo, não é bem assim. Isso é importante porque a prefeita, ela está mostrando o que ela está fazendo. E se alguém tem alguma coisa a contestar, começa a falar. Então, eu acho que inclusive, prefeita, seguindo esse exemplo da senhora, a Rádio Baiana também está franqueando esse mesmo horário para as outras prefeituras. Prefeitura de Candeias, São Sebastião. Para que eles mostrem, porque isso para a gente é muito importante, a população está sabendo. O prefeito chegou uma vez por semana e disse, não, eu fiz isso, vou fazer aquilo. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, tem um valor muito grande. E eu queria lhe parabenizar por isso, por essa coragem. Porque também você tem o que falar. Porque quando não tem o que falar, não se fala. Tá certo? Então, cala-se. Mas eu acho interessante, e eu acredito que outros prefeitos também tenham o que falar. Então eu acho que é importante você ter essa coragem, porque você está dando essa visibilidade, e aí, claro, que vem as críticas, é normal. Mas quem está no Partido Democrático, como a senhora do PT, está aberto também a isso, a receber as críticas, que é uma coisa que é importante. Que é importante, né, Carlos? Claro. É importante. Então, a gente tem a maior tranquilidade em elogiar
e também criticar no momento certo. Isso aí. Deixa eu só fazer uma colocação, Carlos, rapidinho. Eu acho que, na verdade, o que a gente faz dia de sexta-feira é prestar contas. E o político, ele tem a obrigação de prestar contas porque ele não está cuidando do dinheiro que é dele. Claro. Ele cuida do dinheiro que é do outro, que é nosso, que é de todos. Então ele precisa dizer onde está indo esse dinheiro. Ele precisa dizer onde está gastando. E tem outra coisa, Carlos. Quando você fala de algumas críticas, contra fatos não há argumento. Claro. Se a prefeita diz que fez, está com dúvida, acha que não fez, vá ver. Com certeza. A cidade está de portas abertas para que as pessoas tirem a dúvida. Bom, ela disse que fez a ligação Jabaquara ao conjunto. Ela não deve ter feito, não. Vai lá olhar. Claro. Ela não fez a rua Domitília, não. Vai lá olhar. Aquela entrada toda da Jabaquara, vai lá olhar. Ô, prefeita, vamos nesse bloco agora. Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação rapidamente. Só 2013. 2014 é outra história. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre saúde e sobre educação. O que é que a senhora... Quando eu falo educação, eu gostaria também que, se possível, a senhora falasse também sobre o Senai, se possível, né? Porque foi uma coisa que eu elogiei também muito, porque eu sempre critiquei. Eu acho que os prefeitos da nossa região deviam se juntar para dar treinamento às pessoas que aqui residem, às pessoas que aqui trabalham, para que essas pessoas possam competir. Isso eu sempre falei, é uma coisa que eu sempre falei, e me parece que a senhora saiu na frente com esse negócio do Senai. Aí eu deixaria para a senhora falar, nesse primeiro momento, sobre educação só um pouquinho. Educação e um pouquinho sobre saúde. Eu primeiro, Carlos, vocês aqui da Rádio Baiana, eu acho que devem ser as maiores testemunhas do processo de quanto a gente evoluiu, principalmente em saúde e educação. Por que eu digo isso? Porque vocês têm um meio de comunicação que trabalha com o canal aberto para que as pessoas possam fazer suas reclamações. E eu tenho certeza que a quantidade de reclamações na saúde no segundo semestre de 2013 caiu muito. É verdade, prefeita. Nós tivemos dificuldade, a senhora deve ter tido dificuldade no primeiro semestre. Não sei o que foi. Muito, porque na verdade foi que aconteceu. Mas era muita reclamação mesmo. Muita reclamação. Por que muita reclamação, Carlos? Porque a gente no primeiro semestre, a gente praticamente fechou os PSFs. Porque eu disse, eu vou organizar. Porque São Francisco do Conde gasta muito dinheiro com a saúde e a gente via insatisfação. Ainda não era para ser a saúde de primeiríssimo mundo. Então eu disse, não, eu vou organizar. E aí eu disse, eu vou terceirizar o meu hospital. Ou parceirizar o meu hospital, para que a gente não corra o risco de você ter num dia 4 pediatras para estar de plantão na cidade, você procura, não tinha um. E no final do mês você pagava os 4, porque você sabe que o médico, ele fica doente, ele não falta. Claro. Né? Eu não quero brigar por categoria nenhuma, não, pelo amor de Deus, mas a gente sente isso. Você sabe, quando você vai para um hospital, você vai com sua sensibilidade à flor da pele. Como é que o município, que tem todas as especialidades, né? O médico que é para estar lá de 8 às 4, você chega às 10 horas, ele já foi embora. Então eu precisava ter qualidade no meu serviço que justificasse o dinheiro que eu gastava. Então a gente levou o primeiro semestre fazendo termos de referência, né, para que a gente pudesse ir reformando o nosso hospital. Os PSFs, a gente também começou, e a gente ainda tem uma dificuldade com os PSFs, que era na época médico. A gente fez 2 processos seletivos para médicos. Fizemos o primeiro com 13 PSFs, e só se inscreveram 11 médicos e só apresentaram documento 5. E assim vai. Só que agora a gente observa que a saúde, o hospital de São Francisco do Conde hoje é uma referência, né? A gente tem todas as especialidades, a gente tem um cuidado para que não falte nada para essa população. E com relação à educação, a gente também está tendo um cuidado muito grande, um investimento muito sério nas nossas escolas. A gente entregou, esse ano começou a funcionar o CEJAL, que é um centro, que a gente juntou 4 escolas, estão lá, de 1ª a 4ª série, onde a gente tem laboratório de informática, a gente tem laboratório de humanas, a gente tem refeitório, que era para estar funcionando em turno integral e que ainda não funcionou como a gente queria esse ano. Mas ano que vem ela funciona em turno integral com várias outras atividades. A gente está terminando a escola aqui do CAIP também para funcionar em turno integral. Recebi até a notícia ontem que a laje já foi toda batida, e a gente está se preocupando na capacitação e na formação dos nossos professores,
para que a gente possa ter, né, uma educação digna do povo de São Francisco do Conde. A partir do ano que vem, as provas elas serão unificadas. Eu vi no programa da senhora Bom Dia Prefeita, né? A senhora falou sobre isso. Então, prefeita, mas eu vou primeiro ali, ó, vou faturar um pouco, né? Os comerciais, a senhora toma uma água, nós vamos retornar, porque não adianta, a senhora fala muito e aí fica complicado aqui. Mas vai ter outros momentos, a senhora retornar para explicar mais detalhado, tá? Tudo isso. Então vamos ali, a gente volta no outro bloco só com política, falando só de política. Estamos apresentando Baiana Livre.